Aqui é o Matheus da Blue Six, estou aqui para falar hoje sobre um tema super importante, que é a identificação de fraude através da plataforma de Interaction Analytics. Quando a gente trabalha com operações de retenção, de vendas ou de cobrança, sempre existe a confirmação, né, e o acordo do cliente com aquilo que está sendo combinado dentro do atendimento. Então eu tenho que seguir ali scripts obrigatórios, informar para o cliente aquilo que ele está contratando ou que ele está deixando de contratar, e ao final dessas interações eu preciso confirmar se aquilo foi realizado ou não. E uma das formas de eu automatizar esse processo de identificação e entender se de fato aquilo que foi combinado dentro do atendimento está sendo entendido pelo cliente e ele de fato concordou, né, com todas aquelas informações, eu posso automatizar esse processo, posso categorizar foneticamente ou também nas interações de texto a parte final dessas interações, onde eu tenho o questionamento do agente perguntando ao cliente se ele entendeu, né, de fato todas as informações e se ele concorda com elas, e capturando a voz do cliente, né, aquilo que ele está repassando ali como informação, se de fato ele deu ok, se ele concordou com essa informação. Esse processo, utilizando a plataforma, ele é bem simples, né? Então eu consigo construir uma categoria para realizar especificamente essa etapa do atendimento e associar o questionamento à resposta desse cliente. Eu não preciso ter uma equipe por trás realizando toda a tratativa e entendimento dessa etapa do processo para a realização ali de acordo desse cliente. Então a plataforma ela pode realizar isso de maneira muito simples. Mas aí você pode me perguntar, tá, mas e as outras etapas do processo? Eu também consigo medir? Sim, também é possível. Eu consigo identificar se todo aquele processo que foi combinado, tudo aquilo que eu treinei o meu agente a realizar dentro daquele atendimento, de fato está sendo seguido durante aquela interação. Então, no início, por exemplo, eu posso ter que pedir informações, né, de dados do cliente. Então, por exemplo, o CPF, pedir o nome completo, pedir o número de telefone. Então, esse agente está realizando essa etapa? Sim ou não? Então, a ferramenta vai identificar isso de maneira automatizada. Depois, eu tenho que informar para o cliente que aquilo que ele está contratando ou aquilo que ele está deixando de contratar, por exemplo, no caso da retenção, é aquele determinado serviço, aquele determinado processo que custa aquele valor. Então, eu tenho aquele script obrigatório para deixar claro para o cliente tudo aquilo que eu estou falando e estou deixando acordado com ele dentro daquela interação. É possível também medir essa etapa. E ao final, eu consigo também identificar se o cliente conseguiu ou não entender aquilo que foi passado. Outra vertente de capturar esse tipo de fraude, e aí isso vale e pode mudar de acordo com o seu tipo de atendimento ou o tipo de processo que tem dentro da empresa, mas eu, por exemplo, identificar ali se um parceiro meu de negócio que realiza, por exemplo, uma parte de vendas para mim, as interações que ele me envia para auditar realmente são de venda daquele determinado cliente. Se ele não está me mandando uma interação duplicada, por exemplo, dizendo que vendeu para mais de um cliente, quando na verdade se trata ali da mesma interação. Como que a plataforma pode identificar isso? Se eu fosse fazer esse processo de maneira comum, utilizando ali as pessoas, eu teria que associar, né, essa pessoa teria que entender ou ouvir aquela mesma ligação, provavelmente na sequência, para falar, opa, essa é a mesma interação, essa é a mesma chamada. Com a plataforma, não. Com as próprias informações que são geradas da plataforma de Interaction Analytics, por exemplo, o sentimento, o non-talk, o non-talk number, eu consigo comparar, né, quais são ali as interações que têm a mesma métrica, que são exatamente iguais. Então eu vou lá ver que o tempo daquela interação é o mesmo, que o sentimento é exatamente o mesmo, que o non-talk é exatamente o mesmo, e também as interrupções são iguais. Então eu tenho as métricas muito parecidas e eu posso ter uma potencial fraude dentro desse atendimento, porque é muito difícil eu ter todos os indicadores exatamente idênticos em interações ali diferentes. É uma forma de eu gerar uma massa crítica que tem potencial de ali por trás ter uma fraude. Esse modelo de medição de fraude através da plataforma, ele é muito rico
único e eu posso associar formas diferentes de identificação, seja ele pelo processo que eu preciso passar para o cliente dentro do atendimento, a confirmação dele ao final do contato, comparar ali as interações e entender se existe ali algum comportamento fraudulento dentro daqueles contatos. E tudo isso de maneira automatizada e com grandes volumes, que é o grande diferencial da plataforma. Dando um exemplo prático, né, de como utilizar esse modelo de captura de fraude, por exemplo, uma fintech ela pode contratar diversas empresas que prestam serviço de atendimento para ela, né, para realizar, por exemplo, o processo ali de retenção dos serviços onde os clientes querem cancelar, né. E ela pode pagar, né, para essas empresas um valor específico por retenção, né, de cada uma dessas interações, com uma bonificação de conseguir convencer o cliente a continuar utilizando os serviços da marca. A partir disso, o processo ele passa por essa operação, fazer toda a tratativa, né, de retenção, de argumentação, de convencimento do cliente, e depois do acordo dele, ela vai marcar isso num CRM, num tabulador, dizendo que aquele cliente foi retido. Mas será que de fato ele foi? Como que eu garanto que esse cliente, de fato, ele acordou, né, ao final dessa interação, de continuar com os serviços, né? Como evitar que depois eu tenha ali uma fraude e esse cliente entre em contato novamente falando que já fez o cancelamento e que continua cobrando determinado serviço ainda para ele? Então, como que você consegue garantir que de fato aquele cliente ele foi retido? Então, com a plataforma, você consegue automatizar a finalização desse processo. Então, se esse cliente de fato estava de acordo e confrontar isso com a tabulação, porque o agente ele pode dizer que aquele cliente foi retido, mas quando eu confronto isso, por exemplo, foneticamente, o cliente está dizendo, sim, eu quero cancelar. Então, automaticamente ali eu tenho uma fraude. Outro formato de fraude é interações vazias, né? Interações com 100% de non-talk. Então eu tenho ali um cliente que entrou em contato e acabou não tendo ali um atendimento, ou eu posso ter interações com ali 85%, 90% do non-talk, que é quando o cliente entra em contato, fala o que ele quer fazer, né, que é justamente a questão do cancelamento, e aí esse atendente fica enrolando para voltar e passar a informação, e aí por desistência ali no processo o cliente acaba não finalizando toda a etapa, e esse atendente coloca essa interação como retida, quando na verdade ele abandonou essa interação. Então o non-talk ele vai demonstrar também esse tipo de fraude que está associado a interações onde eu não tenho conversa, onde eu não estou negociando nada com o cliente e estou ganhando uma bonificação como se eu estivesse convencendo ele a continuar com a marca. Quando, ao contrário, eu estou girando uma rechamada. Esse cliente ele vai ligar outra vez ou ele vai entrar em outro canal de atendimento e vai pedir esse cancelamento novamente. Então eu tive um custo adicional em relação ali a uma outra interação por não ter feito o trabalho e ainda vou bonificar essa operação por ter retido esse cliente quando na verdade isso não aconteceu. Então são formas da gente utilizar a plataforma para realizar essa tratativa de fraude e de maneira automatizada, e eu posso trabalhar com 100% do volume que é realizado de vendas naquela central. Hoje, muitas empresas têm dificuldade de realizar esse processo de auditoria, seja da venda, da cobrança ou da parte de retenção, pelo volume, né? São muitas interações para serem analisadas e auditadas, e eu dependeria de ter uma equipe muito grande para fazer esse processo. Então eu acabo trabalhando de maneira amostral e ali eu tenho perdas de situações que de fato são fraudulentas e, consequentemente, eu posso gerar uma reclamação desse cliente futuramente ou uma nova interação. Né? Para evitar isso, a plataforma de Interaction Analytics vai garantir o acompanhamento de 100% dessas interações, independente do canal de atendimento, seja ele por voz ou por texto, e consequentemente eu evito qualquer tipo de fraude, seja ela na voz, né, do cliente, ou naquilo que ele confirmou ou concordou, né, ao final daquela interação, ou mesmo nos momentos em que eu faço uma oferta e abandono esse cliente, deixando ali ele longos períodos de silêncio e, consequentemente, ele vai desistir de fazer aquele cancelamento e acaba entrando depois numa outra interação para fazer todo o processo novamente, e eu estou bonificando aquela central de atendimento dizendo que ele reteve. Hoje é muito difícil você conectar isso também com as áreas de qualidade, porque ela vai olhar mais para a questão processual e não vai olhar tanto para a questão da auditoria. Então, conectar tudo isso é muito difícil e dá muito trabalho. Então, você tem todas essas etapas do processo utilizando a plataforma de Interaction Analytics. Se você
você se interessou por esse tema ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A nossa equipe está à disposição para ajudar, então a gente pode procurar você para implementar esse processo dentro da sua central de atendimento ou até mesmo te ajudar de outras formas. E compartilhe esse vídeo, acho que é importante disseminar esse conhecimento e mostrar também outras formas de realizar esse processo de auditoria ali da parte de vendas, de cobrança e também de retenção.